Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui nossa aula de língua portuguesa. O assunto de hoje, formação de palavras por derivação. Estudaremos aqui esse processo de formação das palavras. Esse vídeo é o 40 e eu sou a professora Crislândia. Então, vamos aqui conceituar esse processo de formação das palavras, chamado de derivação. Nesse processo, gente, a palavra é formada a partir de um radical para formar novas palavras da mesma família, tá? Por exemplo, nós temos a palavra dente. A palavra dente, ela é primitiva. A partir de dente, nós podemos ter dentista, dentadura. Observe aí que o radical é dente, D-E-N-T. O que nós acrescentamos em dentista? Nós acrescentamos uma terminação e mudamos aí o sentido da palavra, porém é da mesma família. Dentista é profissional que cuida do dente. Dentadura, nós temos também uma nova palavra com o acréscimo de uma terminação, adura, no radical dente, né? E mudou o sentido da palavra. Dentadura é diferente de dentista, é diferente de dente, tá? Também observe a palavra flor, é uma palavra primitiva. A partir de flor, eu posso criar novas palavras, né? Acrescentando uma terminação a radical flor. Florista é uma pessoa que vende flores, né? E eu acrescentei a radical flor, a terminação ista, tá? Formei aí uma nova palavra. Floresta também é uma palavra criada a partir do radical flor. E eu acrescentei aí uma terminação, esta, e criei uma nova palavra com um novo sentido, floresta, ok? O acréscimo desta terminação criou novas palavras a partir dos radicais. No caso aí, o radical dente e o radical flor. Por isso, gente, nós acrescentamos a elas um afixo, tá bom? O afixo é o acréscimo dessa terminação a um radical para criar novas palavras, né? Da mesma família. Palavras da mesma família. Vamos ver aqui os tipos de derivação. Bom, vamos trabalhar 4 tipos. Derivação prefixal ou prefixação. Derivação sufixal ou sufixação. Derivação prefixal e sufixal. E derivação parassintética ou parassíntese, tá? Vamos ver cada tipo de derivação. Começando aí pela derivação prefixal ou prefixação. Pré é de início, tá? Então, aqui nesse processo de formação, ocorre a introdução de um prefixo, ou seja, uma estrutura é acrescida antes do radical. Por exemplo, nós temos aqui a palavra leal. E aí nós vamos acrescentar a ela um prefixo, des, e vai formar uma nova palavra com outro sentido. Desleal é diferente de leal, né? Nós temos a palavra infeliz. Nós temos aí o prefixo in, que foi acrescentado ao radical feliz. Criou uma nova palavra com novo sentido, tá? É o contrário de feliz. Legal, nós acrescentamos aí o prefixo i e formei aí outra palavra, ilegal. É o contrário de legal, tá? Tem outro sentido. E refazer, eu acrescentei aí um prefixo ré ao radical fazer. Então, ganhou outro sentido. Refazer é fazer novamente, tá? Fazer pela segunda vez alguma coisa.
Então, como é que eu chamo esse processo de formação da palavra que ocorre com a introdução de um prefixo? Posso chamar de derivação prefixal ou prefixação, tá? É quando eu coloco um prefixo em um radical, tá bom? Aí nós vamos trabalhar a derivação sufixal ou a sufixação. Aqui, gente, ocorre o acréscimo de um sufixo, ou seja, ocorre aqui uma terminação, né? O acréscimo de uma terminação a um radical. Por exemplo, a palavra simples pode receber aí o sufixo mente e mudar a palavra. Inclusive, mudou até de classe gramatical. Simples é adjetivo, simplesmente é advérbio, tá? Então, acrescentei um sufixo, mudou a palavra, mudou o sentido, tá? Por exemplo, gentileza. Gentil, eu acrescentei a essa palavra, a esse adjetivo, o sufixo eza. E formei uma nova palavra, gentileza. É um substantivo. A gentileza gera gentileza, tá? Então, aí eu acrescentei um sufixo a uma palavra, né? E formei uma nova palavra. Felizmente. Na palavra felizmente, eu tenho o radical feliz e acrescentei a ele o sufixo mente. Inclusive, mudei até de classe gramatical. Feliz é adjetivo, felizmente é advérbio, tá? Então, que tipo de derivação é essa? Derivação sufixal ou sufixação. Em curiosidade, eu acrescentei também o sufixo idade, tá? A palavra curioso. Eu formei aí uma nova palavra, curiosidade. Acrescentando o quê? Acrescentando um sufixo, uma terminação ao radical, ok? Essa derivação eu chamo de sufixal ou sufixação, tá? A terceira derivação é a derivação prefixal e sufixal. Prestem atenção, porque muitas pessoas confundem a derivação prefixal e sufixal com a derivação para a síntese, tá? Nós vamos ver a diferença aqui. Na derivação prefixal e sufixal, consiste em acrescentar um prefixo e um sufixo ao radical da palavra primitiva. Olha aqui, vejam. Nesse processo de formação, o acréscimo do prefixo e do sufixo não é simultâneo, tá? Pode até ocorrer de forma simultânea, mas não é obrigatório. Vejam, na palavra infelizmente, eu tenho o radical feliz, tá? A esse radical, eu acrescentei o prefixo in e o sufixo mente, formando aí uma nova palavra, né? Infelizmente. Agora, percebam que se eu tirar o prefixo in, a palavra felizmente continua. Existe a palavra felizmente. Assim como se eu tirar o sufixo mente, a palavra infeliz existe da mesma maneira, tá? Então, esse processo de formação aí, de acréscimo de prefixo e sufixo, não é simultâneo, tá bom? Olha aí. Indelicadamente. O radical é delicada. Eu acrescentei um prefixo in e acrescentei um sufixo mente e formei indelicadamente. Tratou-me indelicadamente. Então, aí eu tenho um tipo de derivação prefixal e sufixal. É quando eu acrescento um prefixo e um sufixo, porém, não de forma simultânea. Se eu tirar o prefixo in, a palavra delicadamente existe, né? Continua com sentido. Se eu tirar a palavra mente, vai ficar indelicada. Ela é uma garota indelicada. É um adjetivo e existe da mesma forma, né? Ou seja, quando eu tirar ou o sufixo ou o prefixo, não vai sofrer prejuízo de sentido na palavra, tá? Na palavra deslealdade, eu tenho o radical leal, tá?
Nesse radical, eu acrescentei o prefixo des e o sufixo dade. Também criei uma nova palavra. Vejam que se eu tirar o prefixo des, a palavra lealdade continua com sentido. E se eu tirar o sufixo dade e ficar desleal, a palavra também continua com sentido. Perceberam aí? E o último exemplo é desigualdade. Qual é o radical, pessoal? Igual, né? Aqui eu tenho o prefixo des e tenho o sufixo dade, tá? Formando aí a derivação prefixal e sufixal. Ela não é simultânea, tá? Esse acréscimo não é obrigatório acontecer de forma simultânea. Veja, se eu tirar o prefixo des, a palavra igualdade tem sentido. Se eu tirar o sufixo dade, a palavra desigual também tem sentido, tá? Continua com sentido. Agora, na derivação parassintética e parassíntese, é parecido o processo. Porém, aqui, o acréscimo é simultâneo. Eu tenho que acrescentar, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo para que a palavra tenha sentido. Percebam, olha, envelhecer. Nós temos o radical VELH. Esse é o radical. É a palavra a estrutura que não muda dentro da palavra. Nesse radical, eu acrescentei o prefixo en e o sufixo ecer ao mesmo tempo. Percebam, se eu tirar o prefixo en, não existe a palavra envelhecer. E se eu tirar o sufixo ecer, a palavra envelhe não existe. Então, aqui é diferente da derivação prefixal e sufixal, que o acréscimo não é simultâneo, pelo menos não é obrigatório. Já na parassintética ou parassíntese, o acréscimo do prefixo e do sufixo é obrigatório que seja simultâneo, tá? Percebam mais exemplos. Emagrecer, emagrecer. Aqui eu tenho o prefixo o radical M-A-G-R, magre. Quais são os afixos da palavra? Os afixos são o prefixo e o sufixo ecer. Se eu tirar o prefixo a palavra magrecer não existe. Se eu tirar o sufixo ecer, a palavra magra não existe, tá? Então, o acréscimo aí do sufixo e do prefixo é simultâneo, tá? Abençoar. Qual é o radical? Benção. B-E-N-C cedilha. Aí eu acrescento de forma simultânea os afixos a e o-ar. O prefixo é a e o sufixo oar. Se eu tirar o prefixo a, não existe a palavra bençoar. Se eu tirar o sufixo oar, não existe a palavra abenço. Não existe, tá? Que tipo de derivação é essa? Parassintética ou parassíntese. É o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo. Último exemplo, entardecer. O radical é tarde. T-A-R-D, tarde. A esse radical foram acrescentados simultaneamente o prefixo en e o sufixo ecer. Se eu tirar o prefixo en, a palavra tardecer não existe. Se eu tirar o sufixo ecer, a palavra em tarde não existe, tá? Então, esse tipo de derivação parassintética ou parassíntese ocorre com o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo. Compreenderam, pessoal? Hora da atividade, onde você vai colocar essa teoria em prática.
um excelente aprofundamento, tá? No seu livro didático, Se Liga na Língua, 7º ano, é claro, nas páginas 266 a 269, tá? Isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.